Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de fenômenos naturais? Você gosta de estudar a parte de geografia física? Boa parte vai falar que não, mas tem alguns assuntos de geografia física que eu sei que te fascinam e chamam a atenção. Entre eles, o tema base do nosso filme de hoje, Terremoto, a falha de San Andreas, que vai falar sobre este fenômeno que fascina aqui principalmente pessoas do Brasil, talvez pelo fato de nós não termos a presença dele em grande dimensão, em grande magnitude. Vamos lá comigo? Terremoto, a falha de San Andreas, ou no original apenas San Andreas, filme de 2015 dirigido por Brad Peyton. Eu sei que talvez quando você ouviu o nome San Andreas, você pensou em outro San Andreas. Tô ligado, tá? Não tem nada a ver com este que veio na sua cabeça, não. Na verdade, inclusive, o San Andreas que você imaginou aí, ele é uma referência porque ele retrata a região na qual o filme que nós vamos tratar hoje se passa. Filme estrelado por Dwayne Johnson, conhecido popularmente também como The Rock. Nome que ele utilizava antes de se fixar aí na sua carreira de ator, porque para quem não sabe, Dwayne Johnson, o The Rock, na verdade, antes de ser ator, ele era lutador de luta livre, aqueles esquemas coreografados, onde os personagens têm todo um malabar ali desenvolvido e já combinado entre eles. Bom, o nosso filme ele vai se passar na região do estado da Califórnia. San Andreas é o nome de uma grande falha tectônica que está na região que bordeja ali a Califórnia. Caso você não esteja ligado no que é placa tectônica, eu recomendo você assistir aqui no canal o vídeo sobre o filme Inferno de Dante, onde a gente vai descrever o processo de formação de placa tectônica. Bom, a falha de San Andreas é uma grande falha, você está separando ali placas tectônicas da parte continental dos Estados Unidos e a Califórnia. Sim, Califórnia é um território que tem uma divisão, então teoricamente pelo tipo de movimento que tem lá, inclusive nós vamos tratar mais à frente, a Califórnia está em processo de separação em relação ao restante dos Estados Unidos. O filme é protagonizado por Ray, personagem de Dwayne Johnson, um piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiros de Los Angeles que é divorciado de Emma. Ao mesmo tempo em que ele divide o seu tempo, as suas tarefas como piloto do helicóptero, trabalhando na corporação, o filme vai dividir a nossa atenção com os seus dramas pessoais, porque ele ainda mantém um relativo sentimento pela sua ex-esposa e principalmente o seu problema, a sua tentativa de estar sempre mais próximo possível de sua filha, Blake, na qual acaba sendo um personagem ali na qual fica nessa divisão do tempo principal dele na sua vida profissional e a sua vida pessoal. Na verdade, um clichê já clássico de vários filmes do tipo. O que a gente tem de pano de fundo no filme é que algo de estranho está acontecendo na região, entendendo que ali é um lugar já propenso historicamente a desenvolvimento de problemas derivados de fenômeno tectônico. Mas ali nós estamos tendo sinais de abalos sísmicos com dimensão maior, com algo além da expectativa. E a partir disso, caso você ainda não tenha visto o filme, você vai acompanhar nas nossas imagens aqui, as prévias para você sentir um pouco o gosto, para te instigar a querer assistir, você vai ver que vai vir um abalo sísmico de uma dimensão monstruosa que vai, de repente, começar a causar um desastre de dimensões enormes, gigantescas na cidade. Eu vou deixar bem claro que eu, pessoalmente, não gosto tanto deste filme, porque eu acho que ele é muito exagerado na forma como acontece. Especificamente pela ideia de que o personagem do Dwayne Johnson, o Ray, parece que é tipo uma mistura ali do Robocop com Indiana Jones, com o Frodo, enfim, quer dizer, o cara ele não morre, parece que ele tem mega poderes, as mais complexas situações ele sempre está se dando bem. Mas enfim, eu, por exemplo, poderia indicar aqui o filme chamado só Terremoto, um clássico com Charlton Heston, mas eu optei por indicar este por ser mais recente. No caso, você querendo assistir para te auxiliar nesses estudos, é bem mais fácil de achar do que esse filme do Charlton Heston. Bom, a ideia é que o que está sendo
iniciado em estudo ali é que está surgindo uma grande falha tectônica nova, né, que está fragmentando a placa onde está o estado da Califórnia, e isso vai causar um sismo, né, uma atividade tectônica, um terremoto de uma dimensão gigantesca. E aí, caso você já tenha visto o nosso filme sobre o Inferno de Dante, aquilo que a gente falou, é a famosa fórmula do cinema catástrofe, né? Então você tem um cenário urbano, um monte de gente que vai morrendo de forma extremamente aleatória pelos mais diferentes motivos, apenas para você ficar com aquele olhar impressionado sobre o poder da natureza com relação, no caso neste filme, à ação do terremoto. Em meio a tantos prédios caindo, né, inundações, árvores sendo erguidas do chão, pontes sendo destruídas, barragem hidrelétrica, vamos entender o que está acontecendo ali. Primeiramente, vamos pensar que há 3 tipos de encontro de falhas tectônicas. Nós temos falhas tectônicas, de tipo convergente, quando as placas colidem, vão em direção uma contra a outra. Nós temos falhas tectônicas de tipo divergente, de divergência, quando elas fazem o processo inverso, elas se afastam. Esse é o tipo de placa tectônica que vai ao zoológico e não enxerga nada, porque ela é divergente. Bom, e nós temos a falha tangencial ou transformante, que é essa que estamos lidando, no caso a falha de San Andreas, que é quando a placa desliza uma contra a outra neste movimento, né, lateral, vamos dizer assim, roçando. E isso daqui, inclusive, vai originar um dos piores tipos de terremoto que nós temos falando de força. Esse tipo de movimento, todos eles vão deixar claro que vão originar algum tipo de tremor, mas este especificamente é o que vai registrar tremores mais severos, como por exemplo o Japão também está localizado sobre uma região de falha tangencial. Bom, entendendo que esse tipo de movimento ele vai acabar originando tremores que são registrados numa escala de medição que nós habitualmente chamamos de escala Richter. A escala Richter é uma pontuação, é uma numeração de intensidade do tremor. Apesar de essa ser aquela mais conhecida, que você vê o noticiário e registra o nome, nós também temos a escala de medição chamada Mercalli, que ao invés de o impacto do terremoto, a força dele, a escala Mercalli vai fazer uma análise sobre o tipo de destruição, grau de destruição civil. Qual foi a quantidade de pessoas mortas, de quantidade de vítimas, de grau de destruição de toda a parte de construção feita. Deixando claro que são números diferentes, que estão analisando itens diferentes. Eu posso, por exemplo, ter uma escala Mercalli diferente para 2 terremotos de escala Richter iguais. Depende do grau de urbanização, de concentração humana, depende do poderio econômico do país e todo o desenvolvimento que ele tem para se defender, vamos chamar assim, com o aspecto estrutural da engenharia, para se defender dos impactos de um tremor. A Califórnia é um local dos Estados Unidos onde o terremoto, sempre será presente pela localização. Na verdade, a Califórnia está no aguardo que eles chamam de Big One, né? Há a expectativa de um grande terremoto que virá, porque o último grande sismo, que atingiu 8.0 na escala Richter, foi em 1906, fazem mais de 100 anos que ele ocorreu. Então esses pequenos tremores que vão acontecendo, né, ao longo desse período todo, vão indicando, né, que lógico, a Terra na sua dinâmica ela continua, né, se movimentando, mas há expectativa de algo muito grande. E o filme, basicamente, ele trata, né, do que eventualmente aconteceria com o Big One, só que já em doses monstruosas, né, godzílicas, já fora de um padrão tradicional habitual. Os tremores, os terremotos, eles podem acontecer às vezes também no solo do oceano, porque há falhas tectônicas localizadas no solo dos oceanos. Quando isso acontece, o tremor acaba criando uma movimentação grande na porção de água, e aí nós vamos chamar este efeito de maremoto. Ou o nome que habitualmente, né, se usa aqui, mas que é derivado da parte do Oriente, tsunami. Porque a água cria uma agitação tão grande que ela vai avançar com uma grande porrada contra o continente, gerando a tal da grande onda. Dependendo do lugar de onde você me assiste, vai perceber que no Brasil não há habitualmente esse tipo de fenômeno. Entendendo que habitualmente não quer dizer que não tenha nenhum, porque o Brasil sofre com problemas de terremoto. Este mapa aqui, por exemplo, você repara, são lugares onde tem registro de sismicidade. Esse registro de sismicidade de terremoto está vinculado a 2 fatores, basicamente, né? Primeiramente, entender que nós temos
pouca propensão a terremotos, porque, pelo que a gente já descreveu aqui na ideia dos tipos de movimento, ele sempre vai ocorrer nas áreas de encontro entre duas ou mais placas tectônicas, causando este movimento que vai repercutir na porção superficial, na crosta. Este movimento que vai tremer a superfície, ele acontece apenas nas bordas e o Brasil está localizado numa porção bem central da placa tectônica sul-americana. Repara no mapa que a gente tem esses tremores concentrados em alguns lugares. Primeiro, em áreas que estão relativamente bem próximas à falha da região da Cordilheira dos Andes, então porções do estado do Acre, Mato Grosso, Amazonas, mas talvez alguns aí já ouviram falar também de alguns tremores que vão acontecer nos estados do Paraná, Minas Gerais e estados do Nordeste. Isso acontece porque alguns pedaços da falha tectônica, da placa, ela está com alguns trincados, que nós chamamos de falha. A falha tectônica é tipo um rompimento, né? A falha dá uma trincadinha, a placa tipo ela começa a dar umas quebradinhas assim. É um indício de que vai se transformar em duas placas, vai dividir? Sim, só que a tempo humano isso não vai acontecer, porque a placa tectônica estima-se que ela vá se movimentar no máximo em torno de uns 10 centímetros por ano. Isso no máximo, numa média, isso bem abaixo, 2, 3 centímetros. Então, em questão de olho, isso é imperceptível. A gente não consegue ter essa percepção do deslocamento da placa tectônica. E ligando com essa questão do fato, né, de você ter terremotos ligados a áreas tectônicas, entenda que não é coincidência que os terremotos aconteçam em lugares onde há intensidade de vulcanismo e relevos que nós chamamos de orogenéticos, né? Orogênese é o processo onde você vai ter o erguimento de cordilheiras, de montanhas muito altas, através desse tipo de ação tectônica. Mas este especificamente vai ficar para um outro vídeo nosso à frente. Eu indicaria para você acompanhar, olhando o mapa, sempre quando você vê o noticiário de um lugar que teve um terremoto, repara a localização dele e procura observar o mapa de divisão de placa tectônica, entendendo que sempre serão os mesmos lugares. Você não vai ter terremotos tipo surpresa acontecendo em lugares, em áreas centrais da placa tectônica. Ou mesmo quando acontecer, como a gente falou aqui da questão do Brasil, eles são de baixa intensidade. Como o Brasil é um país onde nós não temos esse histórico, tudo aqui vai parecer muito chocante, então vai causar muito transtorno, vai causar uma apreensão grande. Mas entendam que os tremores brasileiros, quando acontecem, eles estão de baixa intensidade quando a gente fala de escala internacional. E aí, você já assistiu esse filme? Você gosta do Dwayne Johnson, do The Rock? Você gosta de filmes de ação, né? Eu sei que boa parte gosta. Você conhecia já essa ótica do filme? Você entendeu algumas coisas do que ele tratava ali? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo. Você conhece meu trabalho no Instagram? Me siga lá no Instagram. Todo dia tem um desafio novo para você que está na escola, para você que vai prestar vestibular. Se inscreva no canal se você chegou aqui agora. Clique no sininho para receber as notificações. Indique para os seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer aqui, gente. E nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.